Bem-vindos ao Ponto de Vista Podcast. Hoje entrevistando a doutora Kelly Assunção e doutora Vanessa Ponce, Sim. advogadas especialistas em direito de família. Exatamente. É isso? Doutoras, prazer em recebê-las. Eu queria conversar hoje com a senhora contasse aqui para a gente a respeito de pensão alimentícia, tá? Como é que funciona no caso de uma separação, como é que fica o caso da mulher e como fica o caso dos filhos. Tanto no caso da mulher, do homem e dos filhos, né? Porque Sim. tem que ver todos os lados, né? A senhora poderia explanar para a gente? Vamos lá, a gente já começa por essa separação mesmo, né? Pensão alimentícia, ela tanto pode ser concedida ao ex-cônjuge, ex-companheiro, né? Quanto aos filhos, sejam filhos menores e depois a gente pode até falar da questão de pensão para filhos maiores também. Mas independente, né? A pensão, ela tem então esse viés de ajudar, né, contribuir, no caso do ex-cônjuge, para a reinserção no mercado, seja da mulher ou seja do homem, né, vou puxar aqui a sardinha para a mulher, porque é claro. o grande filão do meu escritório, eu faço parte, né, das advogadas familiaristas aí que defendem, né, as mulheres, no caso as mães solo. Então nós temos a pensão que é concedida às mães, né, ex-cônjuges de ex-companheiras e aquelas mães que vão gerir ali aquela pensão dos seus filhos menores, que na sua maioria são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos, né? Exato. E aí por isso elas fazem então a administração dessa pensão alimentícia, mas a gente tem que saber que são a mesma pensão, mas elas são para legitimados diferentes, né? Um para a mulher e outro para os filhos. E é importante também a gente lembrar que não é só em caso de uma separação, não é só quando acaba-se um relacionamento. Que às vezes os filhos chegam sem que houvesse ali um relacionamento longo. Exato. Né? Acontece de um filho... Às vezes um namoro, né? Um namoro rápido, uma coisa né? assim, não programado, e esse filho chega. Ele também tem direito à pensão alimentícia. E lembrando que quando a gente fala pensão alimentícia, pessoal, não é só para alimentação, não. É só o nome que é pensão, é todas as necessidades dos filhos, que aí engloba alimento, saúde, educação, lazer. Tudo isso tem que ser computado ali no valor desses alimentos. Entendi. E existe vamos dizer assim, um mito, não sei se é um mito ou se é uma verdade, né? Com relação, por exemplo, o casal se separou ou não teve uma relação em relação à criança. Nenhum dos dois tem condição de pagar, por exemplo, de assumir um desempregado, seja lá por qual motivo. Os pais, no caso, teriam obrigação em relação a essa pensão das crianças, os pais, que eu digo, os avós da criança, né? Tá, os avós. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, vou ressaltar duas coisinhas na sua fala aí. Desemprego. Os pais estão desempregados. É muito comum, né, chegarem mães nos nossos escritórios falando, doutor, eu não vou regularizar a questão da pensão porque eu sei o pai dele está desempregado, né, e tal. Gente, desemprego não desonera a pensão, não tira o direito dessa criança a receber alimentos. Afinal de contas, como a doutora Kelly colocou, não estamos falando só de comida, a gente está falando de tudo que é necessário para a sobrevivência, para o desenvolvimento daquela criança. E a criança, como a gente já sabe, não tem como se manter sozinha. Então, pensão alimentícia, ela é concedida e fixada ainda que esteja um dos pais ou ambos desempregados. Vai fazer o que, doutora, se eu estou desempregado e não tenho dinheiro? Te vira, é o que a gente responde. Por quê? Você também não está comendo? Sim. Alguém pode estar te ajudando. E esse alguém pode ser, então, que sejam os avós. Cabe a ajuda, cabe essa pensão alimentícia dos avós? Cabe. A gente chama de pensão avoenga. Entendi. Só que tem uma ressalva. Esta pensão avoenga, ela é uma obrigação acessória, ela é uma questão de uma pensão suplementar, ela vem para contribuir, para ajudar. Não é obrigatório. A obrigação principal é de pai e mãe do sustento dos seus filhos. Exato. Certo. Por isso que a gente fala que ela é subsidiária. Primeiro tenta-se o pai ou a mãe. Agora, às vezes, o pai é usuário de drogas, o pai, às vezes, está preso, está passando por uma enfermidade que não tem a menor condições, ou até mesmo, às vezes, faleceu. Sim. E os avós têm condições, então essa mãe, ela entra na justiça
pedindo os alimentos avoendos para esses avós. Aí eles vão ser calculados também dentro, observando, né, necessidade e a possibilidade. E lembrando que a avós, quando a gente fala, avós dos dois lados. Dos dois lados. Não é só a avó paterno, né? Tem avós maternos. Então, assim, fique bem atento se o pai ou a mãe não tem condição de gerir com todas as despesas da criança, os avós podem ser chamados a contribuir, sim. E ambos têm que ter responsabilidade, né? Porque é uma coisa muito séria a questão de pensão filho. E lembrando que dá cadeia, gente. E assim, eu não concordo com pedir pensão para os avós. Os avós, eles já criaram seus filhos. Agora que eles estão na velhice, eles vão ter que criar o seu filho, o filho do seu filho. É um absurdo. Esse pai, essa mãe, eles precisam ter responsabilidade com o sustento dos seus filhos. Né? É verdade. E é muito fácil fazer, né? E agora a responsabilidade e jogar a responsabilidade em cima do outro, né? Embora seja um parente, mas a gente é como a Kelly colocou. E na velhice, quantos gastos, né? Os avós não têm. Ah, mas o avô é rico. Né? Gente, independente, é como a Kelly colocou. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, dentro do que a gente está conversando, você fez um filho, ele é para a vida toda. Então, assim, e outra coisa, mas aí teve um relacionamento ali, foi só um namoro, a gente não, né, não casou, não juntou, como a gente fala, foi só um namoro e nasceu um filho, eu não sei nem se é meu. Você fique muito ciente que a justiça, justamente por conta desse não é meu, tem meios de verificar essa paternidade. Hoje, e se você não for o pai, independente de você ser o pai ou não, aquele período ali em que você está procurando essa paternidade, atestando essa paternidade através, né, de uma ação de investigação de paternidade, a realização de um exame de DNA, neste período que você está nesse processo, e é concedida uma pensão. Por quê? Porque justamente por isso, tanto a gestante pode solicitar, porque aí a gente fala de alimentos gravídicos, né? Exatamente. Quanto quando a criança nascer, né? Porque aí, independente de ser pai, ela precisa, né, de um apoio, do né? sustento. E tem aqueles engraçadinhos, né? Às vezes ele tem certeza que é o pai, ele sabe que é o pai, mas ele fica protelando, ele foge do oficial de justiça para não ser citado. Ele não vai no dia que é marcado para fazer o exame de DNA, ele se nega a fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que o juiz pode fazer? Então você é o pai. Presumidamente você é o pai, já que você está negando. Sim. Se você tivesse certeza que não era, você viria fazer o exame. Com certeza. E ele vai assumir essa paternidade e vai pagar essa pensão alimentícia. Por mais que não seja. Não? Por mais que não seja. Ainda que ele não seja se pai. negue, né, ao Sim. pedido judiciário de fazer o exame de DNA. As crianças não têm culpa, né, gente, desse relacionamento ou da irresponsabilidade de alguns pais. Porque eu vejo muito disso também, de pais que, mas é porque agora eu não tenho condição de dar pensão porque eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, e a sua responsabilidade de estar colocando pessoas no mundo e não as prover, né? Mas o dinheiro para cerveja no final de semana? Com certeza tem para o futebol, né? Tem. E o contrário também a gente precisa analisar, Sim. né? Tem aquela mãe que também se nega a fazer o exame de DNA do filho. Nega 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que o juiz vai dizer? Olha, o fulaninho não é o pai do seu filho. É porque ela quer imputar a responsabilidade a um terceiro, que não é o verdadeiro. Às vezes por uma questão financeira, o outro tem mais dinheiro, o outro... Né? E é muito importante a gente abordar isso, porque nós estamos falando de um ser humano. Olha para a cabeça dessa criança, para o desenvolvimento psicológico, né, para a mentalidade dessa criança. Poxa, eu não sei quem é o meu pai, a minha mãe mentiu, ou o meu pai não quer assumir que é o meu pai. Então, assim, vamos pensar não só na gente, mas vamos pensar nessa criança que não tem culpa dessa situação, né? Até esses dias eu vi um vídeo, eu choquei muito na internet esses dias, a mãe se recusou a que o filho tivesse um pai, né? Ele só constava ela na certidão, aquela coisa, e a criança já com 5, 6 anos, eu quero meu pai. Eu quero conhecer meu pai. Ela, não, eu sou seu pai e sua mãe.
eu acho que toda criança merece, tem que ter pai e É mãe. direito, É é direito. direito. É um direito personalíssimo, inclusive. Exatamente. Olha só que violência, né? Vai crescer Que uma criança violência. com Tantos vários problemas que né? vai ter no futuro ali, né? Psicológico, até de identidade mesmo. Sim, com Porque ele certeza. foi negado conhecer. Eu tenho uma amiga também que até hoje ela não sabe o nome do pai dela, da nossa idade. E era comum E isso até, faz né? uma diferença tão grande na vida da Sim. pessoa. Você saber as suas raízes.